Você conhece a obra missionária no Antigo Testamento? Será que foram feitas missões no Antigo Testamento? Se você não conhece, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nosso texto áureo está em Isaías 49:6. A nossa verdade prática nos diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis 17, 8, 9, 17 ao 22 e também Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós temos também os objetivos da lição: identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. 2. Demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E 3. Relacionar as alianças de Deus. Muito bacana que eu trouxe todas as alianças de Deus. A lição não tem, então subsídio para os irmãos. Com a humanidade no Antigo Testamento. Tá? Principalmente no Antigo, né? Mas eu trouxe todas as alianças até o Novo Testamento. Nós vamos ver aqui as principais alianças. Nós temos aqui o método Tempestade Cerebral, que é o questionário, 5 perguntas. Para que Deus chamou o povo de Israel? Para quê? Em que Deus tornou Israel diante de outras nações? Hoje nós vamos aprender aqui exatamente o que Deus esperava de Israel no que diz respeito a evangelizar os povos. Tá? Se alguém, de repente, algum dia você, será que Israel tinha o dever de ficar realmente ali na nação e atrair os outros povos? Onde é que está isso na Bíblia? Vamos aprender hoje aqui, vamos lá. O que são as alianças incondicional e condicional? Muito importante esse ponto. O que Deus estabeleceu com o homem e qual foi o propósito disso? Então, faça as perguntas. A nossa introdução diz assim: aprenderemos nesta lição que Deus escolheu Israel com o propósito missionário de salvar todas as nações. Por esta causa é que a obra missionária é vista em várias partes do Antigo Testamento. É isso que nós iremos aprender nesta lição. Se você já gostou dessa introdução, deixa o teu ok nesse vídeo, se inscreva nesse canal para você receber o nosso conteúdo, ative o sino das notificações e compartilhe esta lição. Vamos fazer uma oração para que Deus possa derramar sobre as nossas vidas a unção missionária deste ensinamento. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por poder estudar mais uma vez a tua palavra e aprender mais de ti. Abençoa, Pai, todos os teus filhos que estudarão esta lição, aonde este vídeo chegar, que estas vidas sejam abençoadas pela unção contida nesta palavra. Como ministro do Evangelho, a bênção que eu ordeno, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entrar na lição, primeira parte da lição. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Em tudo Deus tem um propósito. Primeiro tópico, o plano de Deus. Esses slides ficaram maravilhosos. Nós estamos vivendo um corre-corre. Você que é professor, talvez você não tenha tempo durante a semana para fazer as suas pesquisas. Aqui Deus me deu a graça de fazer as interpretações, as pesquisas, montar um material bem acessível, é R$3 por semana, e você pode pegar esse conteúdo, esse subsídio riquíssimo e levar de complemento para explicar cada tópico da lição. Aqui não repito o tópico, eu explico o tópico com o subsídio. Então, redobre a tua atenção, você anote aí, se você não tem os slides, mas se você tem os slides, fica bem fácil para você mostrar este assunto maravilhoso. O plano de Deus, letra A e letra B. Olha só, no Antigo Testamento, a nação de Israel
deveria se separar dos povos. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 23. Deveria se separar. A fim... Por que eles iam se separar, pastor Rodrigo? Tinha um propósito. A fim de atrair esses mesmos povos diante da presença de Deus que iria se manifestar na obediência deles. Confere lá Isaías 49 e 6. Esse era o propósito. Eles obedeceriam a Deus, Deus se manifestaria entre eles e aí os outros povos seriam atraídos. Letra B. Assim como Jesus é o mediador, ou o nosso mediador, Israel, está na Bíblia isso, seria o povo mediador entre Deus e os povos. Está lá em Isaías 42, versículos 6 e 7, e Isaías 43, e o versículo 10. Diz que Israel seria mediador entre Deus e os povos. De que forma? Primeiro, se separando, está lá em Levítico 20, 23, na obediência e na santidade, Deus se manifestaria com a sua glória, e isso iria atrair as demais nações para que todos conhecessem o Senhor. Esse era o plano de Deus por meio da nação de Israel. Vamos para frente, tópico 2. A falha de Israel. Muito importante esse tópico. Preste bem atenção. Letra A e letra B. Israel cometeu 3 grandes erros. Anote aí. Primeiro, se contaminou com as religiões pagãs. Não deveria. Está lá em Ezequiel 23 e 30. Segundo, se tornou soberbo, povo soberbo e de dura cerviz. Está lá em Deuteronômio 9 e 6. E terceiro, deixou de ser testemunha do Senhor. Confere lá Juízes 2 e 13, é de chorar. O propósito que Deus tinha com aquela nação, eles deixaram de ser testemunhas, está lá em Juízes 2 e 13. Letra B. Apesar de Israel ter falhado, Deus ainda os guardou por amor dele mesmo, está na Bíblia, vou mostrar o versículo, por amor dele mesmo, e por amor de Davi. Confere lá 2 Reis 19 e 34. Por amor dele mesmo e por amor de Davi, Deus decidiu guardar aquele povo. Porque, olha, já teve uma ocasião passada, isso aconteceu aproximadamente 1445 a.C., quando Moisés, Deus disse, eu vou eliminar esse povo. Moisés disse, risca o meu nome do livro que tu escrevesse, mas não elimine esse povo. O que dirão as nações? Tiraste do Egito para matar no deserto? Questionou Deus. Mas Deus já queria eliminar. No dilúvio ele eliminou, deixou só uma família. E aqui novamente ele fala, por amor de mim mesmo e por amor a Davi eu não vou eliminar. Então mesmo Israel tendo falhado, Deus guardou. E por que Deus guardou? Olha só, dessa forma, o monoteísmo pôde ser conservado na terra. E isso serviu de bênção para todos, que a gente vai ver mais à frente. Eu até aconselho, irmãos, pastor Rodrigo, esses slides é só para dar em escola dominical? Não. Tem irmãos pegando esses slides, reunindo os parentes, reunindo os vizinhos, fazendo discipulado na igreja, pessoas que aceitam Jesus. Olha, vamos lá em casa, eu quero dar um estudo bíblico para você. E colocam na televisão e fazem um estudo bíblico. É uma média de 20 slides aqui, conferindo os textos, explicações bem precisas, e muitos irmãos estão usando os slides para evangelizar a família, os vizinhos e os novos convertidos. Então adquira, porque vale a pena você dar um estudo bíblico com informações tão precisas. Ponto 3, tópico 3, a contribuição de Israel para o mundo. Por que Deus preservou Israel? Para trazer essas bênçãos aqui para o mundo. Vamos lá, letra A. Tem aqui, primeiro, segundo e terceiro, na letra A. Por meio de Israel, anote aí, o mundo recebeu várias bênçãos. Destacamos 3 que são. Primeiro, por meio de Israel, o mundo teve o conhecimento do verdadeiro Deus e da fé monoteísta. Está lá em Deuteronômio 32 e 39. Foi por meio de Israel que o mundo ficou conhecendo o Deus verdadeiro e o único Deus.
monoteístas. Monoteísmo significa acreditar que só existe um Deus no universo. E isso é a verdade. Mas existem outros tipos de segmentos, pastor? Existe o politeísmo, acreditar em vários deuses. E existe o enoteísmo, que é acreditar que Deus Jeová é o Deus maior, mas existem deuses menores. Tá? Então isso tudo é refutado pela palavra de Deus. Israel legou ao mundo a fé monoteísta. 2. Por meio de Israel, o mundo foi presenteado com o que, pastor Rodrigo? Com a palavra de Deus escrita, que é a terceira via de revelação da parte de Deus. A primeira via é a criação, Deus se revela pela criação. A segunda via é a experiência pessoal. E a terceira via pela escrita. Tudo de bom. Confere lá Êxodo 34 e 27. 3. Por meio de Israel, o mundo recebeu, nada mais, nada menos, que a presença de Deus na pessoa de Jesus, o Salvador. Confere lá João 1:1, Mateus 1, do 1 ao 17. Deixa eu tomar minha água aqui. Nós temos aqui, ainda na falha de Israel, letra A, infelizmente, lamentamos por isso. Aliás, 3. A contribuição de Israel para o mundo, que nós acabamos de ler aqui, foram 3 grandes contribuições. Anote isso. Estou reforçando aqui para você não esquecer. Anote isso. Primeira contribuição, Deus verdadeiro, fé monoteísta. Se alguém questionar, poxa, Israel falhou? Falhou. E por que Deus conservou aquele povo? Tinha inúmeras bênçãos ainda para legar ao mundo. A primeira, a fé monoteísta. Segundo, a palavra escrita. E por meio desse povo, eu sempre falo para os alunos na escola teológica, se você desejar fazer teologia, entre em contato comigo, tem o curso online. Você pode fazer no conforto da tua casa, ao vivo, tá? As aulas não são gravadas, é ao vivo. E eu digo assim, a lei serviu de aio, pegou Israel, Ai era um escravo que pegava uma criança e levava para a educação, para aprender. A lei pegou Israel e conservou Israel obediente até a vinda do Messias. Deus conservou uma nação inteira para conservar famílias, a fim de que uma família se mantivesse pura, para que o Messias pudesse nascer numa família obediente. Imagina se Deus não conserva uma nação, não conservaria famílias, todas se perderiam no paganismo. Como é que o Messias ia nascer num lar temente a Deus? Então Deus tinha um propósito de conservar uma nação. Para evangelizar o mundo, eles falharam. Deus os conservou para legar ao mundo várias outras bênçãos, mas a principal, conservar famílias obedientes para que através de uma família o Messias pudesse nascer e ser influenciado a buscar o Senhor desde pequeno. Vamos lá? Visão geral. Embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Então, Deus tinha um propósito específico e cumpriu, né? Valeu a pena não ter destruído Israel. Parte 2, até porque Deus ele é amor, né? O amor de Deus para com outras nações. Então, por amor a Abraão, por amor a Davi, achei Davi, meu servo, né? Deus é muito maravilhoso. Os olhos de Deus, perdão, se você deseja em Israel, ore a Deus, ele te leva lá. Eu não tinha condições nenhuma de ir em Israel e por bondade e misericórdia de Deus, já fui algumas vezes, inclusive em 2025 a gente vai novamente. Então, se você tem desejo, ore a Deus que ele abra essa porta na tua vida. Mas veja bem, o amor de Deus para com outras nações. Vamos entender algo que Israel, ele não entendeu, demorou a entender. Hoje Israel já está mais aberto, né? Os judeus estão mais abertos para essa verdade. Ele sabe que Deus ama as nações. Proselitismo lá ele já amadureceu bastante em Israel. Vamos lá. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Letra A e letra B. O fato de Deus, agora redobre a tua atenção. O fato de Deus ter escolhido Israel não significa que ele tenha rejeitado as demais nações. Não é isso. Conforme João 3,16, Deus amou o mundo. Todos ele ama.
E Gênesis 12:3, abençoarei todas as famílias da terra. Então, tem judeus radicais que acham que o fato de Deus ter escolhido Israel rejeitou as outras. Não é isso. Letra B. O Antigo Testamento mostra Deus se importando com os outros povos. Passagens como a ida de Jonas a Nínive, lá em Jonas 1 e 2. Jonas, 1 e 2. Também a declaração de fé de Ruth, a Moabita, que está lá em Ruth 1, 16, 17. E o livramento da prostituta Raabe com sua família, está lá em Josué 6, 22 e 23, revelam o quanto Deus ama todos os povos. O que acontece? Tem pessoas que não sabem identificar a obra missionária no Antigo Testamento. Todas essas passagens mostram Deus se importando. Deixa eu usar aqui, os irmãos me perdoem. Tem que usar, né? Estou para ir no médico, minha garganta precisa de atenção. Eu quero agradecer vários irmãos mandando mensagem. Ô, pastor, estou orando pelo Senhor. Preciso mesmo. Vamos lá. O fato de Deus se relacionar nesses momentos, lá no Antigo Testamento, Jonas a Nínive, a declaração de Ruth, a Moabita, Raabe sendo salva, já era Deus mostrando o seu amor para todos os povos. Mas o que acontece? Vamos para frente para entender melhor. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Aqui tem algo muito lindo. Letra A, B e C. Diferente dos israelitas radicais da época do profeta Elias, Deus ele enviou o profeta para Sarepta. Para quem não sabe, fica no atual Líbano, a fim de ser o profeta alimentado por uma viúva. Está lá em 1 Reis 17, 9. Agora olha o interessante. Letra B. Para quem não sabe disso, anote aí. Para os religiosos de Israel, comer com um pagão ou se hospedar em casa pagã era fazer aliança com o pecado. Confere lá Marcos 2,16. Inclusive nos dias de Jesus ele tinha essa visão. 1 Reis 17, 19 e 20. O próprio Elias dá testemunho que ele se hospedava na casa desta mulher, que aos olhos dos radicais judeus era uma pagã. Então, dessa forma, o radicalismo religioso de Israel estava impedindo os povos de conhecer ao Deus verdadeiro. Então, o radicalismo atrapalhou bastante. Confere lá João 17, 3. Que a vida eterna é conhecer a Deus. E Deus queria que todas as nações o conhecessem, desde o Antigo Testamento. Mas o radicalismo religioso dos judeus estava impedindo que as pessoas conhecessem a Deus. E nós sabemos que a vida eterna é conhecer a Deus. Está lá em João 17, 3. Letra C. Agora redobra a tua atenção, que é algo que eu estou ensinando na mentoria sobre oratória, que é o poder da palavra cristã. Se você deseja aprender riquezas sobre a retórica e a oratória, entre em contato comigo. Vou ensinar aqui para você algo importante. Na linguagem espiritual da Bíblia, que a Bíblia tem 4 tipos de linguagem, tá? Ou 4 níveis de revelação. Ela tem 3 tipos de linguagem e 4 níveis de revelação. Mas na linguagem espiritual da Bíblia, que está lá em Romanos 7,14, a parte A, Paulo diz, bem, sabemos que a lei é espiritual. Está falando do Antigo Testamento, que tinha linguagem espiritual. Então a linguagem espiritual existe. Aprenda aí, na linguagem espiritual da Bíblia, a viúva ou a mulher gentílica de Sarepta, que creu em Deus, apontava para a igreja, que a igreja é a reunião de gentios, na sua maioria, que viria a se tornar esposa do Senhor Jesus, mas que por enquanto está viúva, porque o esposo lhe foi tirado. Confere lá Marcos 2 e 20. Quando você lê na Bíblia sobre mulher, sobre viúva, redobre a tua atenção, porque na linguagem espiritual da Bíblia,
pode estar se tratando da igreja. Hoje a igreja ela é retratada como uma noiva, como uma mulher, e a igreja hoje ela está viúva, porque o esposo foi tirado. Você vai ler às vezes traduções dizendo noivo, para a tradição da época, já um noivo era considerado esposo. Então, na linguagem espiritual, esta viúva que estava crendo em Deus, que Elias foi lá, evangeliza ela pelo poder de Deus. Boa nova, fazer Deus se tornar conhecido é uma boa nova. Não tem gente que pensa que o evangelho não existia no Antigo Testamento. A boa nova, claro que existia. Então o fato de ela crer já apontava para o futuro, Deus mostrando o projeto da edificação da sua igreja, que na maioria é uma reunião de gentios, tá? Então, hoje essa igreja, ela está viúva, porque o esposo foi tirado. Mas textos assim apontam para a igreja. Redobre a tua atenção. E aqui a viúva de Sarepta é um caso, tá? Vamos lá? 3. A missão de Jonas em Nínive. Também tem aqui a linguagem espiritual. Letra A e letra B. Mesmo Nínive sendo a capital de um país pagão e cruel da antiga Síria, que fica hoje no atual Mossul, lá no Iraque, para quem não sabe, Deus, que é rico em misericórdia e conhece a ignorância do ser humano, confere lá Jonas 4:11, o próprio Deus falou da ignorância daquele povo. Deus, que é rico em misericórdia, ele envia o profeta Jonas para pregar o arrependimento. Então, mesmo sendo uma capital de um povo pagão, cruel, alguns historiadores comentam que Jonas ele relutou. Eu tive o privilégio de ir lá em Jope, tem até um monumento lá de uma baleia, né? Apesar de nós não ter certeza se foi uma baleia ou não. Nós sabemos que a cachalote, que é uma baleia, ela pode engolir um homem tranquilamente. Mas a Bíblia não fala de baleia, fala de um grande peixe, né? Mas Jonas, ele queria escapar, ele queria ir lá para a Espanha, né? Ele achava que a Espanha era o fim do mundo. E alguns dizem que os assírios, em guerras antigas, acabaram matando alguns familiares de Jonas. Ninguém tem certeza absoluta disso, mas ele reluta, não queria ir lá. Apesar de tudo isso, Deus ele trabalha e faz o profeta ir lá pregar o arrependimento. E por quê? Letra B. Na linguagem espiritual da Bíblia, Jonas e sua missão apontava para Jesus, porque Jonas é uma figura de Jesus, e a sua obra de mensagem e arrependimento. Confere lá, irmãos. O arrependimento que Jonas prega foi pregado por Jesus, conforme Mateus 4,17 e Atos 2, 37 e 38, que Pedro também pregou arrependimento. Essa era a mensagem. Então nós sabemos que Jonas é uma figura de Cristo também, pregoeiro entre os gentios, né? E o Salvador do mundo. Jonas foi, né, no Antigo Testamento. Até na verdade, esse tipo de anúncio da palavra de Deus, com um caráter abrangente de uma cidade inteira, tinha mais de 100 mil habitantes lá em Nínive, só acontece uma vez no episódio de Jonas. Em nenhum outro momento, nós sabemos que pessoas de outros povos foram evangelizadas, mas uma cidade inteira com a mensagem da parte de Deus para arrependimento, só nesse episódio de Jonas. Isso apontava para Cristo, nós sabemos, né, que é uma figura de Cristo, o próprio Jesus, né, falando, né, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem ficará também no seio da terra. Então é uma figura, né? Então a missão de Jonas em Nínive, na linguagem espiritual, apontava para a obra de Cristo e a mensagem de arrependimento para o mundo inteiro. Então tem muita obra missionária que aparece no Antigo Testamento. É uma das perguntas que eu fiz no início da aula. Visão geral, por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Aqui, redobra a tua atenção, subsídio para você, a lição não trouxe isso, tá? Essa é a proposta dos nossos slides.
trazer um subsídio para que você pegue. Não é o pastor Rodrigo que vai estar lá ensinando, não. A argumentação vai ser a sua argumentação e o conteúdo é extra lição. Então, os irmãos vão ler e querem explicação do tópico. Aí você traz esse slide que explica o tópico com subsídio e recurso a mais. Olha só, alianças de Deus. Letra A. De acordo com a teologia, a Bíblia registra algumas alianças de Deus para com os homens, tais como, anote aí, aliança edêmica, que foi feita lá no Éden, que Deus fez a aliança do homem guardar o Éden. Aliança adâmica, que Deus fez com a semente da mulher, já depois do Éden. Deus tirou, eles do Éden, e aí, antes de Deus tirar, Deus deu a sentença e fez uma aliança com Adão ali, a sua semente. A semente da mulher, nascerá um que esmagará e tal, fez essa aliança de guardar a descendência. Por isso que a serpente ficou furiosa, Tem inimizade por causa disso, porque Deus está fazendo uma aliança de Se você não entendeu, quando Deus fala da semente, ele está fazendo uma aliança que iria guardar a descendência de Adão. Então, a aliança adâmica, tem a aliança noética, que Deus fez aliança com Noé para repovoar a terra e sem risco de dilúvio. Ainda colocou o arco-íris, no céu. Aliança abraâmica, e Deus fez uma aliança de abençoar todas as famílias da terra. Aliança mosaica, Deus fez a aliança de separar a nação e guiar Israel por meio da lei. Aliança davídica, o Messias seria da linhagem de Davi. Deus fez essa aliança. E a principal das alianças, a maior, a nova aliança, que é a redenção pelo sangue de Jesus. Paulo explica isso em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Esta é a nova aliança no meu sangue, Jesus falou. Letra B. Todas as alianças feitas por Deus demonstram o quanto Deus ama a humanidade. Então, essas alianças no Antigo Testamento são revelações da obra missionária, porque missão é uma ação de Deus em prol da humanidade. É Deus agindo, Deus é o primeiro missionário. A palavra missão quer dizer envio. A atitude de ir, até alguém para que esse alguém possa ser ajudado. Isso é obra missionária. Então, o primeiro a ir ao encontro do ser humano é o próprio Deus. Então, todas as alianças que Deus está fazendo, explique isso para os alunos. Todas as alianças que Deus fez com o homem é uma atitude missionária a favor do homem. Vamos para frente? 2. Aliança incondicional e condicional. Aqui é muito importante. Eu tenho certeza que alguns lendo ali o tópico da lição não vão entender facilmente. Por isso que é importante a interpretação de texto, que inclusive eu estou explicando na mentoria, os alunos estão amando a diferença de entender, compreender e interpretar. Tá? Então vamos lá, letra A e letra B. O que é aliança incondicional, pastor Rodrigo? Talvez o tópico o nosso querido Gabi, pastor, ele usou palavras e termos ali que talvez você tenha dificuldade para entender. Mas olha só, aliança incondicional diz respeito a Deus ter decidido não rejeitar a humanidade devido ao pecado, mas antes amá-la eternamente. Essa é uma aliança incondicional, que se refere ao amor de Deus para com a humanidade. Nenhuma condição vai anular o amor de Deus. Confere lá Romanos 8, 38 e 39 que você vai entender. O amor de Deus não é anulado por nada. Não existe nenhuma condição que anule o amor de Deus pela humanidade. Isto é aliança incondicional. Deus ama a humanidade e ponto. Não vai deixar de amar. Agora, aliança condicional, que requer uma condição. E outra coisa, não tem condição nenhuma para que Deus pudesse, devido a essa condição eu vou amar a humanidade. Não, ninguém fez nada, não teve condição nenhuma. Deus é amor e decidiu amar a humanidade. Isso é uma aliança incondicional. Mas a aliança condicional diz respeito a nós. Diz respeito a perdoar e salvar da condenação eterna todos, agora é que entra a nossa parte, todos que se arrependerem de seus pecados e aceitarem ao Senhor Jesus como Salvador. Então essa é uma aliança condicional.
Ele faz uma aliança de salvar, é um concerto, um pacto. Eu vou salvar, eu vou perdoar, mas tem que se arrepender e tem que aceitar o senhorio do Senhor Jesus. Conforme Marcos 16 e 15. Quem crer, a palavra crer ali, irmãos, não pode ser confundida, tá? O crer ali de Marcos 16 e 15 não é acreditar que Deus existe. O crer ali é obedecer. Porque naquela época, acreditar em uma divindade, a pessoa significava dizer, eu obedeço essa divindade, tá? Então não é acreditar que Deus existe, é obedecer. Vamos para frente? Visão geral, terceira parte. Há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia, que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. E nós temos aqui a nossa conclusão. O plano original de Deus era ter apenas uma grande família em toda a terra. Que tudo Deus deseja que seja só uma família. Confere lá Efésios 3 e 15. Família que está no céu, família que está na terra. Devido ao pecado, a humanidade se dividiu. Contudo, Deus continuou amando a humanidade e preparou um projeto de reconciliação para todas as nações. Confere lá 2 Coríntios 5, 18 ao 20, que fala da reconciliação. Perdão. Que fala da reconciliação. E nós chegamos ao final da nossa lição. Você vai fazer a dinâmica, vai pegar aquela caixinha abençoada e você vai colocar em tiras de papel, tá? Você coloca assim, ó, pedacinhos de papel, tá? Aqui, ó. Coloque os versículos onde aparece Deus fazendo missão no Antigo Testamento. Jonas, Raabe, Ruth, mostre a viúva de Sarepta. Põe os versículos, tá? O versículo mesmo ali no papel. Aí você vai colocar na caixinha e pede para os irmãos pegar. Quando ele pegar, você pergunta, o que está escrito aí? Ele vai dizer, o versículo tal. Sabe o que está escrito nesse versículo? Não coloca o versículo escrito. Só o versículo. E aí ele vai dizer, não lembro. Então leia, por gentileza. Quando ele for ler, ele vai ler e você vai dizer, do que se trata? É de Deus fazendo missão em Nínive. Então, conheça a obra missionária no Antigo Testamento. E todos os versículos, eles vão aprender que o Antigo Testamento mostra em muito a obra missionária. Eu quero orar pelos irmãos, para que Deus abençoe a sua vida. Antes de orar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você pode adquirir os slides, tem o plano trimestral, tem o plano anual, R$3 por semana. É uma riqueza que não tem preço. Pode usar na escola dominical, pode usar para estudar com a família, pode usar para evangelizar os vizinhos, fazer discipulado com o novo convertido. Inúmeras bênçãos podem ser derramadas na tua família por meio desse material. Você pode adquirir a nossa mentoria, que é aprender a falar em público todo o universo do mundo, da oratória, da retórica. Entre em contato comigo. Você pode adquirir, tem vários materiais. Lembrando que quem adquirir a mentoria, que é um valor também muito acessível, ganha inúmeros, mas inúmeros bônus, tá? Se fosse para colocar um valor em todos os bônus e a mentoria, daria em torno de R$4.000. Mas você vai adquirir tudo por algumas parcelinhas de R$20, então é muito acessível, vale muito a pena. Eu quero orar para que a unção desta lição venha para a tua vida e para a tua casa, tá? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós sabemos que o Senhor ama toda a humanidade. Desde o Antigo Testamento, a tua palavra vem mostrando que o Senhor deseja a salvação das nações. Desperta missionário, Jesus. Desperte, Pai bendito, a tua igreja. Desperta os teus filhos para interceder pela salvação das almas, para contribuir para o departamento missionário e para ir ao campo missionário. Que a unção missionária desta lição seja derramada sobre todos os teus filhos e que o teu reino prospere. Como ministro do Evangelho, crendo nesta bênção, é a bênção que eu ordeno em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.